E aí, galera, tudo bem com vocês? Diz aí, você tem estudado ultimamente sobre Jesus e os seus ensinamentos? Como é que anda o estudo da doutrina espírita? Principalmente das suas leis morais, que tanto nos ensinam e nos ajudam aqui na caminhada da Terra. Pois é, com a correria do dia a dia, às vezes fica bem difícil, né? Foi pensando nisso que eu resolvi reler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas dessa vez com calma, de forma sequencial, como um estudo, e não apenas como uma leitura rápida. Eu ainda tô bem no comecinho, nem passei da introdução, e apesar de eu já ter lido esse livro antes e eu utilizar muito ele no culto do Evangelho no Lar, só agora que eu percebi umas coisas bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês aqui. Mas antes, bora deixar o seu like e se inscrever aqui no canal? E lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que possamos todos juntos aprender. Então, partiu falar de Jesus e do Espiritismo? Galera, vocês sabiam que tem muita gente que começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, pula para os capítulos e nem lê a introdução? Se você é uma das pessoas, atenção, você não sabe o que você está perdendo. Porque ali tem umas explicações bem interessantes sobre o objetivo da obra, como ela foi elaborada e alguns fatos históricos super importantes. E foi exatamente na introdução que eu encontrei ótimos argumentos que demonstram que o Espiritismo é uma doutrina cristã, ou seja, baseada nos ensinamentos de Jesus. E mais, ele deixa bem claro que o Espiritismo é uma chave para a compreensão de vários aspectos bem difíceis de serem compreendidos na Bíblia. Como assim, uma chave? Ora, quando estudamos as obras básicas publicadas por Allan Kardec, percebemos vários textos bíblicos sendo analisados ali, explicando com clareza os sentidos literais dos ensinamentos. E explicando o que Jesus não conseguiu explicar de maneira mais completa na época, porque faltavam conhecimentos que só poderiam chegar após a evolução moral e intelectual da humanidade. Bora enumerar algumas chaves fundamentais da doutrina espírita? Vamos lá, galera. Primeiro, conceito de Deus e seus atributos. Segundo, entendimento de quem é Jesus, espírito perfeito, que evoluiu conforme as suas próprias conquistas, que foi criado, assim como nós, como todos os espíritos, simples e ignorante. Definição de espírito, seres inteligentes da criação. E várias chaves que o espiritismo nos traz, como, por exemplo, perispírito, evolução por meio da reforma íntima, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos na nossa vida, a ação dos espíritos na natureza. Pois é, galera, falei Jesus com Z, Jesus. Foi mal, Jesus? Pois é, galera, Jesus deu, de certa forma, pequenas pinceladas sobre tudo isso, mas nada que pudesse ser claramente compreendido na época. Bora para alguns exemplos? Em relação à ação dos espíritos na natureza, temos aquele momento sublime que Jesus parou toda uma tempestade. E claro que por trás da força do Jesus estavam espíritos atuando ali. E quanto à reencarnação? Foi quando ele disse a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. Já o livre-arbítrio é aquela vez que ele disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Quem nunca errou no uso do seu livre-arbítrio, né? Faz parte do aprendizado. E Jesus falou sobre o plano espiritual? Sim, ao dizer que meu reino não é deste mundo. Evolução espiritual? Aí vem aquela famosa passagem: sede perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Já falou até sobre pluralidade dos mundos habitados. Você sabia dessa? Há muitas moradas na casa de meu Pai, e vou preparar-vos lugar, indicando assim a imortalidade da alma e a existência de diversas moradas. Moradas essas ou planetas ou planos espirituais. E em relação à mediunidade? Não creiam em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Lei de causa e efeito? Temos as bem-aventuranças. Todas elas são uma relação perfeita de causa e consequência. Quer ver? Aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se rebaixa será elevado. Os que têm o puro coração verão a Deus. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Os que são brandos possuirão a terra. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Os misericordiosos obterão misericórdia. Não julgar para não ser julgado. Perceberam como a doutrina espírita se baseia nos ensinos de Jesus? Na verdade, galera, essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material é registrado em vários momentos da nossa história. A própria Bíblia... Nossa, Bíblia? Mais um material rico aí. A própria Bíblia, com velho... Nossa, falhou!
A própria Bíblia, com o Velho e o Novo Testamento, é uma fonte riquíssima de fenômenos mediúnicos. Aquela famosa proibição de Moisés, a evocação dos espíritos, é uma das maiores confirmações sobre a existência da mediunidade. Aliás, o caso mais popular da escrita direta é do próprio Moisés, que, mediante esse fenômeno, recebeu do alto a tábua dos 10 mandamentos. Manifestação essa de uma vontade superior, nos convidando a uma evolução moral. No Egito, as faculdades mediúnicas eram desenvolvidas e praticadas no silêncio dos seus templos, sob o mais profundo mistério e totalmente proibido ao povão. Já na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam as chamadas pitonisas. Elas eram encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses. E os celtas? Eles possuíam grupos fechados de sacerdotes, que eram especializados em comunicações com o além, e eles eram chamados de druidas. Vocês já ouviram falar de algum druida? Eu já. O próprio Allan Kardec. Ele foi um druida em uma de suas encarnações passadas. Além disso, o Espiritismo ressalta que a proposta moral de Jesus pode ser aceita por todo mundo, mas alerta para o compromisso dos espíritas com o estudo permanente, não apenas para se falar sobre a doutrina espírita, mas sim para se aprender e, principalmente, praticar as valiosas lições evangélicas. Lições essas que devem servir como um guia da nossa conduta como pessoas do bem. Então, é tempo de colocar a mão na massa, galera. Partiu? Eu sou o Yuri Carraro e te expresso... Nossa, te expresso? Aí não, né? Eu sou o Yuri Carraro e te espero no próximo Partiu Falar de Espiritismo da Comunhão Espírita de Brasília, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Forte abraço, pessoal!